Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos iniciar a nova unidade, tá certo? Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês, se vocês já estiverem com ele, na página 2, logo na primeira página do livro, para que a gente inicie essa nova unidade, as novas reflexões que nós iremos fazer durante toda essa unidade, tá certo? E o tema desse capítulo, dessa unidade, é olhar para quem me olha. Nós já, durante todo esse ano, a discussão em torno do olhar, a gente teve essas discussões. Então, nesse último capítulo, nós vamos continuar refletindo a respeito do olhar. E dessa vez, um olhar para quem me olha. Então, dando continuidade às reflexões sobre o autoconhecimento, neste capítulo iremos tratar das relações entre os indivíduos e os grupos sociais a que nós pertencemos. Neste contexto, a imagem que vocês estão vendo aí, a imagem que também tem no livro de vocês, de abertura do capítulo, ela representa um núcleo de convivência mais próximo a nós, que é a nossa família. E talvez um dos primeiros convívios que nós temos durante a nossa vida, nosso primeiro núcleo de convivência. Então, neste capítulo, como eu falei para vocês, vamos abordar principalmente essas relações que nós temos com outros indivíduos, com outros grupos sociais. Nós vivemos em uma sociedade onde existem milhares de pessoas e também grupos sociais diferentes. E durante essa unidade nós vamos abordar essa relação, como nós nos relacionamos com esses grupos, com esses indivíduos. Então, as questões, por sua vez, elas ampliam o olhar para outros grupos, nos quais as pessoas elas estabelecem vínculos e relacionamentos no decorrer da vida. Então, para além de nós mesmos, nós vamos lançar esse olhar para outros grupos, para os grupos que nós convivemos, que nós estamos mais próximos. O objetivo, então, é instigar, na verdade, essa reflexão a respeito da condição relacional do ser humano, ou seja, a condição que o ser humano, a capacidade que o ser humano tem de se relacionar com outros indivíduos, com outros grupos sociais. E da diversidade de vínculos que um indivíduo ele estabelece com outras pessoas, na família, na comunidade, etc. Como são esses vínculos? Que tipo de vínculos são formados? Não só na família, que é um dos primeiros núcleos que nós convivemos, mas fora dela, na nossa comunidade, na escola, enfim. Como é estruturado esses vínculos? Como eles se formam? Então, basicamente, essas são as nossas principais reflexões que nós teremos durante essa unidade. E já para iniciar aqui o capítulo, a unidade, na página 3, tem aí os fios que nos unem. Então, no decorrer de nossas vidas, estamos sempre em contato com outras pessoas. Desde que nós nascemos, a gente sempre tem vínculos, a gente forma esses vínculos com outras pessoas, não necessariamente a nossa própria família, porque existem pessoas que nascem e não conhecem as suas famílias biológicas, por exemplo. Mas, de toda forma, elas constituem vínculos com outras pessoas. Estabelecemos também diferentes tipos de relações com os outros e convivemos com eles nos mais diversos grupos e contextos sociais. Por isso, é pouco provável que passe pela nossa cabeça a hipótese de não convivermos com ninguém. Ou seja, desde que nós nascemos, nós já temos essa mentalidade de convivência, de conviver com alguém. É muito difícil que exista pessoas, alguém, né, que desde que nasceu não tenha essa convivência com outras pessoas. Então, principalmente hoje em dia, que vários meios nos aproximam, mesmo estando longe,
É muito difícil a gente pensar na nossa cabeça, formular essa hipótese de não convivermos com alguém, de ter uma vida em que a gente não esteja convivendo com alguém. No entanto, considerar essa hipótese, deixa eu só afastar aqui um pouquinho, pronto. No entanto, considerar essa hipótese, ela pode nos envolver em uma interessante reflexão sobre a nossa dupla condição, a de indivíduos e a de seres sociais. Sendo assim, por um momento, procure imaginar-se vivendo totalmente isolado, distante do convívio com qualquer outra pessoa. Será que para vocês isso seria possível? Vocês que, desde que nasceram, estão habituados a conviver, a se relacionar com outras pessoas, será que para vocês seria possível se manter totalmente isolado de outras pessoas, viver totalmente isolado de outras pessoas? É quase impossível a gente imaginar tendo essa vida. Então, na ficção, por exemplo, o isolamento completo de um indivíduo, ou seja, a privação de qualquer contato dele com outros seres humanos, já foi tema de inúmeros livros e também de filmes filmes de aventura. Um exemplo desse filme, desses filmes, né, que já foram produzidos, é o Náufrago. Eu tenho quase certeza que algum de vocês já devem ter visto ou ouvido falar sobre esse filme. Ele conta a história de um homem que sobrevive a um acidente, um naufrágio, e que permanece por 2 anos em uma ilha deserta, no Oceano Pacífico. Desolado com essa situação, esse personagem ele transforma uma bola de vôlei que ele encontra lá nessa ilha em um amigo imaginário, a quem dá um nome e com quem conversa, interage, como se estivesse diante de outra pessoa. Então, para vocês terem uma noção de que, mesmo ele estando totalmente isolado, sem nenhum outro ser humano ao redor dele, ele cria um ser, ele cria uma pessoa, entre aspas, né? Um ser em que ele possa conversar, ele possa se relacionar, conviver. Então, só para vocês terem a noção do quanto isso é importante para o ser humano, essa convivência com outras pessoas. Então, você imagina quais razões teriam levado o náufrago, no caso, essa pessoa que estava lá nessa ilha deserta, a agir assim, a criar essa, essa, essa pessoa imaginária, vamos dizer assim? Eu quero que vocês pensem, cada um vai formular aí a sua teoria a respeito dessa pergunta, tá certo? Então, na vida real, a experiência de viver em contato com inúmeras pessoas, ela nos faz olhar uns para os outros. E daí vem o título do nosso capítulo, que é Olhar para quem me olha. Então, assim, nós reconhecemos os demais, reconhecemos as outras pessoas e também somos reconhecidos por eles. Percebemos semelhanças que nos aproximam e descobrimos também diferenças que nos tornam seres únicos no tempo e no espaço. Então, a partir dessa observação, desse olhar que nós lançamos para o outro, olhar para quem me olha, nós percebemos tudo isso, percebemos as nossas semelhanças com as outras pessoas, percebemos que também existem pontos diferentes e que isso nos torna pessoas únicas, pessoas que só nós mesmos possuímos aquelas características. A partir de agora, então, nós vamos refletir sobre esses fios, né? Sobre essas relações que nos unem a outras pessoas, seres importantes em nossas vidas e que, assim como nós, têm a sua própria maneira de ser, viver, sentir e pensar. Então, eu já convido vocês a refletirem a respeito dessas relações. Como são formadas essas nossas relações com outras pessoas? Como nós criamos esses fios, esses laços que nos unem com outras pessoas? Qual a importância
para nós dessas relações. Então, isso são todas perguntas que podem nos ajudar a refletir a respeito durante todo esse capítulo, essa unidade, tá certo? E para iniciar aqui as nossas atividades desse bimestre, tem aqui uma atividade na página 4, a respeito desses fios, dessa teia, que eu quero que vocês façam na página 4 e também na página 5, questões 1 e 2, tá certo? Então, hoje foi para apresentar, a aula de hoje, né, foi para apresentar essa nova unidade. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido sobre a aula de hoje. Espero que vocês também tenham gostado de como nós vamos continuar durante toda essa unidade, as reflexões que nós vamos fazer durante essa unidade, que, por sinal, será a última unidade. A gente vamos aí fechar essas discussões a respeito do olhar que nós já vimos fazendo durante todo o ano, tá certo? Então, tenham todos um ótimo dia e qualquer dúvida vocês deixem no chat, tá certo? Até mais, até a próxima aula.